Fala pessoal do canal, tá começando aqui mais um Crise nas Infinitas Barbas pra gente falar do segundo volume de Star Wars Legends, o Império. A coleção que tá chegando nas bancas de maneira quinzenal, que teve aquele preço promocional no volume 1, que tem review já aqui no canal, material bem bacana e que vale a pena mesmo só de teste. Dá pra ver só essa edição, tá? Agora chega o volume 2, na verdade a gente já tem até o volume 4 na banca, mas o que importa é o review do volume 2. Essa edição aqui custa R$ 34,90, a partir do volume 3 a coleção já passou a custar R$ 44,90 e vai seguir assim até dezembro, quando se encerra no volume 24. Então, é uma coleção programada para durar todo o ano de 2024, com 24 edições, beleza? Lombadinha quadrada, são 168 páginas de quadrinho, capa cartão, efeito em verniz. Aqui dentro a gente tem papel couché colorido, tá? Todas as páginas coloridinhas, material bonitinho, legal, com todo o acabamento bacana, com essa capa maravilhosa. Porém, a gente tem alguns poréns aqui. Vamos lá. Volume 1, cara, foi um volume que eu curti bastante, tem uma sequência de histórias sem conexão, mas que mostram a queda dos Jedi, a queda da República e a ascensão do Império. E essa é a proposta da coleção. É justamente trazer um período dos quadrinhos pré-Disney, tá? Antes da Disney comprar, os materiais foram publicados até pela Marvel, mas nesse determinado momento eram publicados pela Dark Horse, uma editora conhecida por trabalhar vários materiais com um tom às vezes mais adulto, com uma pegada mais séria, vídeo que eles fizeram principalmente no Conan, tá? Então a gente está falando de anos de 2000, entre 2000 e 2010, pós a trilogia original, a trilogia nova, né? A segunda trilogia, episódio 1, 2 e 3, que a gente vê a queda da República, né? O Anakin se tornando Darth Vader. Então esses quadrinhos começaram a sair naquele período, justamente para mostrar o que acontece assim que acaba o episódio 3. E isso é o que a gente encontra nessa edição aqui. A gente tem os primeiros momentos, na verdade, os Jedi ainda sendo executados, né? Para a gente ter a ascensão do Imperador Palpatine. Nessa edição aqui, a gente vai ter uma pausa, de certa forma, nessa história. A gente ainda continua nessa ascensão do Império, tá? E tem até alguns pontos bem interessantes, mas a gente sai um pouco da linha narrativa que vai ser contada de verdade na coleção e que foi iniciada no volume 2, no volume 1. No volume 1, a gente tem justamente alguns personagens, alguns Jedi que começam a se esconder em algumas regiões, ou simplesmente fingem que não são mais Jedi. Eles começam a tomar algumas atitudes como o Obi-Wan fez, né? Para sobreviver ou tentar uma resistência de alguma maneira, enfim. A gente tem esses personagens guardados e eles vão voltar a ser trabalhados a partir do volume 3. No volume 2, a gente tem uma edição totalmente focada no Darth Vader, bem aqui o que está na capa, tá? Se no volume 1 a gente estava muito mais nessa galera ali dispersa pelo universo de Star Wars, aqui a gente tem uma edição totalmente focada nas ações do Vader nesse período. Então a gente acompanha um Vader totalmente subserviente ao Imperador e realmente fazendo missões de encontrar Jedi ou de derrotar certos exércitos, de missões específicas dele, tá? Relembrando, esse material é um material pré-Disney, tá? Esse material era considerado canônico na época, não é mais, por isso que existe esse selo Legends aqui, é chamado Legends porque não faz mais parte da história oficial de Star Wars, antes fazia. A partir do momento que a Disney comprou, ela começou a lançar os próprios quadrinhos dela, que sai pela Marvel atualmente, tá? E esses quadrinhos, sim, são a parte canônica. Então essa coleção dessas 24 edições vai ter como objetivo trazer essa parte da Dark Horse, justamente compreendendo esse momento. Mas vamos lá. Esse material aqui é composto de duas histórias. A primeira história em duas partes é inédita no Brasil, e essa é bem mais legal, bem mais interessante, tanto na arte quanto no roteiro. A segunda história, ela foi publicada aqui no Brasil 2 vezes, tá? A princípio, pela pesquisa rápida, ela foi publicada 2 vezes, no mesmo ano e com diferença de um mês para outra, tá? Ela saiu pela Planeta de Agostinho, na edição número 30, e saiu numa edição similar a essa daqui, tá? Em capa cartão da própria Panini, em 2015. Uma saiu em julho, a outra saiu em agosto, e a edição da Panini se chamava O Comando Perdido. E aí traz uma minissérie em 5 edições, fechadinhas ali dentro, chamada The Lost Command, tá? Então, da edição 1 a 5, completinho. Então, esse material já foi publicado 2 vezes. Em compensação, a primeira história em 2 partes não foi publicada, então ela é inédita e vem aqui pela primeira vez.
Então a gente vai falar desses dois materiais aqui. A gente tem Star Wars Purge, The Tyrant's Fist, é o punho de Tyrant, né? Aqui a gente vai ter uma história que traz pra gente uma missão do Vader num planeta que idolatra os Jedi, porque é um planeta que tem muitos problemas sociais, é um planeta com graves problemas econômicos, é um planeta que é uma mazela mesmo do universo, e eles têm como Jedi como grandes salvadores, como pessoas que chegam lá sempre para fazer o bem. É um planeta que realmente tem os Jedi como homens santos e estátuas pela cidade, mesmo sendo uma cidade, né, de um planeta relativamente pobre, eles têm uma cultura grande aos Jedi, e obviamente quando acontece a Ordem 66 e tudo é devastado e os Jedi são assassinados, alguns acabam se escondendo lá justamente por saberem que lá eles são muito benquistos, e vai haver uma resistência natural ao Império por conta dessa adoração aos Jedi. Se o resto do mundo, o resto do universo de Star Wars estava acreditando que os Jedi tinham se tornado vilões e tudo mais, lá isso não estava colando muito não. E aí o Vader recebe a missão de ir lá caçar principalmente um desses Jedi que está escondido por lá, fazendo essas milícias, né? Essa luta contra o Império que está acabando de se formar. Tá? Essa edição vai ter algumas sequências de ação bem legais, tem uma arte muito boa, tá? A gente tem aqui algumas coisas bem bacanas. E aqui, cara, eu acho legal que a gente tem principalmente uma amostra de como o Império e o Vader estavam trabalhando na construção e desconstrução, na construção de um Império mais forte e na desconstrução do mito Jedi, tá? Transformando eles em pessoas desagradáveis, tirando mesmo essa santidade deles, essa adoração. Eles estavam destruindo a imagem dos Jedi para poder conquistar. E, porra, é espetacular isso, tá? A gente vê a capacidade do Vader de elaborar plano, de executar isso, de fazer essa busca, levando às últimas consequências. É uma busca que o Palpatine chega a falar, cara, não é por aí não, tu tá desesperado demais. Ele tem aquela obsessão dele, aquele fervor que a gente viu o Anakin, né, quando ele tá obcecado com alguma coisa. Então ele tem um pouco disso, e é legal a forma como isso é trabalhado aqui, tá? E justamente ver o plano elaborado pelo Vader para acabar com os Jedi. Não só acabar com os Jedi fisicamente, mas acabar com o conceito Jedi. Acabar com a idolatria, com a imagem que esse povo tem. Se esse planeta adora tanto, eu vou acabar com tudo que eles acreditam dos Jedi. Eu vou acabar com isso desde a história deles. Porra, é muito legal, cara. É muito legal. É assustador, né? Porque a gente sabe que isso foi feito várias e várias vezes ao longo da história da humanidade, né? Então, a gente sabe como funciona o processo. Então é bem legal a gente ver como o Império foi ganhando força e crescendo dentro do universo Star Wars. Só 2 ediçõezinhas, e é muito bacana e já vale muito a pena. Em compensação, cara, a história seguinte, que é essa que não é inédita, é uma história muito qualquer coisa, tá? Se antes a gente tinha histórias legais, tinha um desenrolar bacana no volume 1, a gente tinha principalmente artes maravilhosas, quase todas as edições têm artes muito bonitas no volume 1. Essas 5 edições aqui, cara, elas têm um foco total no Vader, tá? Mas é uma história muito rasa, muito fraca, que 5 edições é muita página para o que acontece aqui, é excesso. É uma história que pouco evolui, pouquíssimo inspirada e com uma arte muito fraca, cara. É uma arte muito fraca, tá? É uma arte que não condiz com o que eu espero de... Deixa eu catar aqui uma página, tá? Não condiz com o que eu espero ler de Star Wars, tá? Eu acho um Vader bem genérico aqui, bem mal feito. Acho que é um material, assim, bem qualquer coisa, tá? Tô falando sério. Deixa eu catar aqui. Porque ela tem um traço mais... quase cartunesco, cara. Olha essa cara aqui do Vader. Eu não acho isso legal, não, tá? Então, acho que a gente tem um material aqui mais fraco. Me incomodou um pouco. Falei, porra, achei essa parada aí fraca. E olha essas páginas. Então, você começa a gastar muitas páginas que tem uns poucos quadros que
pouco acrescenta. Então você vê que o roteirista estava usando artifícios aqui de criar splash pages ou páginas com 2, 3 quadros só, por total falta de criatividade de roteiro. Porque ele tinha que fazer 5 edições e aí tu faz isso aqui, é muito fraco, cara, é muito fraco. Você percebe a falta de conteúdo nesse material e com uma arte bem mais ou menos, realmente desanima na leitura. Mas aqui a gente tem o Vader numa missão ali, tem um planeta com mais alguém que ele precisa eliminar pro Império ganhar mais força, mas tem que fazer com que essa eliminação, que essa pessoa morra sem parecer que ele foi assassinado. Enfim, e aí vai ter uma porrada de batalha, de nave, explosão, mas é tudo fraco demais, tá? É um material bem caído, uma edição que começa muito bem com as 2 primeiras histórias, né? Com a primeira história em 2 partes, mas depois ela despenca vertiginosamente e perde total. Cara, quando eu tava terminando de ler a primeira história, tava falando, porra, eu tô tentado a seguir com essa série agora, porque isso daqui tá bom demais. E aí quando eu li a outra história, eu falei, cara, eu não quero mais comprar essa porra não, por isso que eu não gosto de quadrinhos Star Wars, é tudo uma merda, parece essa trilogia nova. Eu tive esse sentimento durante a leitura, tá? Então, essa quebra de ritmo e de expectativa foi bem complicada. Mas enfim, Star Wars, o Império, seu Legend, está saindo na banca de maneira quinzenal. Tem review do volume 1 aqui e agora do volume 2. Aí é contigo. Já curtiu? Curte os quadrinhos Star Wars? Gosta do material? Enfim, escreve pra mim, diz o que você acha desse material, o que você achou do review. Deixe seu like, se inscreve lá no Insta do Barbas. Se você é novo no canal, se inscreve por aqui também, tá? E se for comprar os seus quadrinhos de Star Wars lá na Amazon, usa o link do Barba que você ainda ajuda o trabalho do canal, beleza? Então foi isso. Aqui comigo, Rodrigo, mais um review de quadrinhos. Um abraço e até a próxima.